Pra você que leu Percy Jackson, eu tenho certeza que uma das coisas mais legais da série era ver o surgimento de alguns casais e acompanhar ali alguns feitos românticos de alguns personagens e, obviamente, acabar por você mesmo se apaixonando por alguns personagens. Pelo menos essa foi a experiência que aconteceu comigo. Eu me apaixonei por muitos personagens, torci por vários casais e é exatamente por isso que no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês os melhores casais de Percy Jackson. Senhoras e senhores, eu sou o Rafael Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo e antes de tudo, eu preciso avisar vocês que esse vídeo vai estar recheado de spoiler. A gente vai falar desde o primeiro livro de Percy Jackson até o último livro lá das provações de Apolo, inclusive até mesmo de coisa que foi lançada no último livro, que foi o Cálice dos Deuses. Ou seja, é melhor você estar bem atualizado, senão você vai pegar um pouquinho de spoiler. Em 10º lugar, a gente tem o Tyson e a Ella. O Tyson é nada mais nada menos do que o irmão do Percy, o Ciclope que apareceu lá em Mar de Monstros, e ela é uma arpia que ela foi encontrada, se eu não me engano, em Marca de Atena. Eu confesso que eu não lembro quando o pessoal encontrou com ela, mas esses dois, apesar de não serem humanos, acabaram ali se desenrolando num relacionamento. A gente não pode falar exatamente que eles namoram, até porque tanto o Tyson quanto a ela, eles agem de uma maneira um pouco infantil, como se eles fossem crianças. Eles têm bastante comportamentos infantis que podem ser interpretados como inocentes muitas vezes, mas que os dois se gostam ali é um pouco mais nítido, e é exatamente por isso que eles ficaram na 10ª posição. Em 9º lugar, nós temos Silena Beauregard e Charles Beckendorf. Esse casal é um casal que eu gosto muito, eles têm ali o meu coraçãozinho. Eu ia colocar eles em 8º lugar, mas teve um pequeno fatorzinho que fez o 8º lugar chegar em 8º lugar, mas ainda assim eu acho que eu gosto muito mais desse casal do 9º lugar do que do 8º, enfim. Mas a Silena e o Charles são basicamente filhos de Afrodite e Hefesto. A Silena, ela era um pouco apaixonada pelo Luke e ela agia como sua espiã, mas isso porque ele ameaçou atacar e matar o Charles caso a Silena não cumprisse o que ele queria. Os dois apareceram lá nos livros de Percy Jackson, logo naquela primeira saga, e acontece que os dois acabaram morrendo muito jovens, a Silena com 17 e o Charles com 18 anos. Isso porque lá no livro O Último Olimpiano, o Charles acaba se sacrificando para poder ajudar o Percy a fugir. Eu não vou dar muito spoiler, mas para fugir de um local, e depois a Silena acaba falecendo durante a batalha de Manhattan, ali a batalha final contra Cronos, após um Dracon lançar veneno no seu rosto. Apesar disso tudo, tanto Charles quanto a Silena, eles tiveram um relacionamento ali muito fofo, muito amoroso, e pena que acabou cedo. Chega até a ser um pouco irônico, porque a Silena é filha de Afrodite, o Charles filho de Hefesto, mas a Silena era totalmente fiel a ele. Em 8º lugar, a gente tem Chris e Clarice Larue, que a gente sabe que a Clarice, ela pega bastante no pé dos novatos, isso não é novidade pra ninguém, mas depois que o Chris volta do labirinto, a Clarice acaba encontrando ele vagando por um deserto. Ele acabou sendo levado à loucura pelo rei Minos quando ele estava perdido lá no labirinto de Dédalus. A Clarice então tentou cuidar dele, fazer ele voltar no seu estado normal, recuperar sua sanidade, mas nada ajudou. Nesse meio tempo, a Clarice começou a ser bem mais gentil e carinhosa, e ela pediu ajuda pro Senhor D, para Dionísio. Dionísio é o deus da loucura, não sei se vocês sabem, mas ele conseguiu trazer de volta a sanidade do Chris. E a partir daí, o Chris e a Clarice começaram a ter um relacionamento. E é interessante porque o relacionamento desses dois fez com que Clarice e Silena se tornassem bem amigas. Durante o livro O Último Olimpiano, a Clarice acaba pedindo bastante conselhos para Silena nessa parte mais romântica, e a Silena acaba ajudando ela, o que faz com que ela e o Chris acabem namorando. E a partir disso, a Clarice se tornou uma guarda-costas pessoal da Silena, protegendo ela de tudo. Tanto que depois que o Charles acabou tendo que se sacrificar para salvar o Percy, a Clarice foi vista consolando a Silena enquanto ela chorava
sozinha. E aí, quando a Silena acabou falecendo, a Clarice ficou com uma raiva tão incontrolável que ela conseguiu juntar forças de não sei da onde para derrotar o Drakon, o que impressionou muito seu pai Ares, e ele concedeu a bênção de Ares. A bênção de Ares é quando um filho de Ares demonstra uma grande coragem ou uma sede de sangue em batalha, o que impressiona bastante o Ares e faz ele ficar envolto em uma aura vermelha tipo fogo vivo assim, o que deixa o filho de Ares maior, mais forte, mais rápido e invulnerável durante a sua batalha temporariamente. Em sétimo lugar, a gente tem aqui a Sally Jackson e Paul Bloffs. Queria falar que fazendo o roteiro desse vídeo eu descobri que existe uma piada na gringa lá de Percy Jackson, que tanto Poseidon quanto Percy eles morrem de rir com o nome do Paul, porque é Paul Bloffs. E aí, baiacu em inglês é blowfish. E aí, quando fala, fica parecendo e é como se o nome dele fosse Paul Baiacu. Então, tanto Poseidon quanto Percy tiram um pouquinho de sarro disso. Mas a gente tem que falar que esse casal apareceu pela primeira vez em A Maldição de Titã. Graças a Deus, porque a Sally se livrou do Gabe cheiroso, aquele cara desprezível, e o Percy, durante a maldição de Titã, acaba ligando pra ela pelas mensagens de Iris ali. E aí, no meio da névoa, aparece simplesmente a sua mãe num jantar com um cara morrendo de rir, se divertindo ali. E quando o Paul vai no banheiro, a Sally responde o Percy falando que eles estavam ali só se divertindo, realizando um seminário de criação literária. E aí, no livro seguinte, A Batalha do Labirinto, o Paul, ele pede a permissão do Percy para que ele possa pedir a Sally em casamento, e o Percy fala que, claro, tudo bem, ele nunca viu a mãe dele tão feliz na vida e que Paul fazia muito bem para ela. E aí, mais recentemente, no livro O Cálice dos Deuses, o último livro lançado aí pelo Titio Rick, a Sally e o Paul, eles revelam pro Percy que ele vai ter um irmão. Pois é, o Percy vai ter um irmão ali, dessa vez é um irmão mortal, e o Percy fica muito feliz e animado com essa ideia. Em sexto lugar, a gente tem Jason Grace e Piper McLean. Eles estão em sexto lugar porque é um relacionamento um pouco conturbado. Ele é conturbado não no sentido de brigas, mas sim porque é um relacionamento que já acabou. Mas ainda assim, foi um relacionamento legal. Mas não é por isso que ele não vai ficar na lista, até porque foi um relacionamento legal de acompanhar lá nos livros, apesar de eu achar um casal meio chato, assim. Mas acontece que tudo começa lá em O Herói Perdido, onde por acaso a Hera colocou ali memórias falsas no Jason, na Piper e no Léo, e meio que os dois têm memórias falsas que a Piper e o Jason eram um casal. Mas apesar disso, depois de um tempo, os dois acabaram desenvolvendo e florescendo sentimentos um pelo outro. A Piper tinha bastante ciúmes e ela falou para todo o chalé de Afrodite que quem encostasse um dedo no Jason ia se ver com ela, porque o Jason era território dela. Acontece que tinha uma época que ela tava fantasiando um relacionamento perfeito, casando, tendo filhos com Jason, mas nessa época o Jason acabou se lembrando de uma outra pessoa chamada Reina. Mas tudo isso acontece no primeiro livro, porque durante os eventos de O Filho de Netuno a gente não sabe muito, mas em A Marca de Atenas, esses 6 meses que se passaram ali, a gente descobre que tanto a Piper quanto o Jason começaram a namorar, o relacionamento deles foram desenvolvendo, eles já se beijaram, já foi rolando mais coisas ali. E como eles já estavam namorando mesmo fora da influência das memórias que a Hera colocou na cabeça deles, o Jason, ele citava às vezes a Reina, porque era uma antiga amiga dele lá do acampamento Júpiter. A Piper tinha um pouquinho de ciúmes, mas a relação continuou e foi muito bom. O Jason, ele confessa que às vezes ele ficava com medo de não ser bom o suficiente para uma filha de Afrodite, mas ficou tudo bem, porque no final do Sangue de Olimpo, os dois se beijaram sobre as estrelas. E aí, quando eles se beijam sobre as estrelas, o Jason diz que a primeira lembrança do primeiro beijo deles era uma memória falsa, por isso que esse beijo sobre as estrelas ia ser o novo primeiro beijo deles, e eles iam começar do zero a partir daí. A Piper diz que de lá ela realmente sentia que era possível começar de novo, só que depois de um tempo os dois acabaram terminando, porque a Piper sentia que
tudo que ela sentiu pelo Jason foi por conta dessas memórias forjadas, então ela achava que ela foi forçada a gostar dele e o relacionamento não deu certo, o que fez eles virarem amigos, mas cada um seguir o seu rumo, o que acabou com a Piper namorando com uma menina lá no final de As Provações de Apollo. Em quinto lugar a gente tem Grover Underwood e Juniper. Eu sei que eu tô falando meio gringo, Juniper, mas é muito mais legal falar de Juniper do que Juniper. Mas a Juniper, já que vocês gostam assim, é a namorada do Grover e ela tem esse nome porque ela é uma dríade, ela é o espírito das árvores e a árvore dela é um junípero, daí que vem o nome dela. Ela aparece pela primeira vez lá na Batalha do Labirinto, onde a gente descobre que ela namora com o Grover e que a gente vê ela lá defendendo ele no Conselho dos Cascos Fendido. Inclusive nesse livro ela alerta o Percy que ela viu o Luke e o Quintus passando ali pelo acampamento através de uma passagem do labirinto. Tanto o Grover quanto a Juniper são muito fofos, eles têm ali um relacionamento legal, apesar dela ser bastante ciumenta e às vezes o Grover ser um pouco sem noção. Eles se dão muito bem, eles se amam muito, se gostam muito e é muito fofinho ver os dois lá no livro desenvolvendo um relacionamento. Em quarto lugar a gente tem Frank Zhang e Hazel Levesque. O relacionamento dos dois aparece desde o começo lá no livro O Filho de Netuno, onde eles eram apenas amigos, mas os dois se gostavam em segredo. Acontecia que a Hazel tinha medo de que se ele soubesse do segredo dela, ele pararia de gostar dela, e ele tinha medo de que se ele contasse a ela que a vida dele dependia de um pedaço de madeira, ela também parasse de gostar dele. Além disso, as coisas mudaram quando a Hazel conheceu o Léo Valdez, que além de ter o poder de fogo, que poderia simplesmente queimar o seu pedacinho de madeira e fazer o Frank morrer, ele era muito parecido com o Sammy. Sammy era um antigo amor da Hazel, e tanto o Léo quanto o Sammy era quase que a mesma pessoa, assim, igualzinho, idêntico. Isso com certeza deixou o Frank com muitos ciúmes, ainda mais depois que ele descobriu que o Léo se sentia atraído pela Hazel. Mas deu tudo certo e finalmente, depois de um bom tempo, durante a Casa de Hades, a gente vê ali saindo um beijo da Hazel e do Frank, onde eles oficializaram e depois começaram a namorar. Mas ainda assim a gente levou quase que 2 livros, porque eles aparecem em Filho de Netuno, depois tem a Marca de Atena e só na Casa de Hades que vai rolar alguma coisa. Em terceiro lugar, a gente tem Léo Valdez e Calypso. Eu tenho que falar que esse é um dos casais que eu mais gosto, até porque o Léo Valdez é o meu personagem preferido da saga de Percy Jackson, que não tem como não gostar do Léo, é simplesmente impossível alguém que não goste do Léo. E também porque a Calypso era uma personagem que eu gostava muito desde a primeira vez que eu vi ela, e eu tava ansioso pra ver a volta dela. E aí simplesmente, durante a Casa de Hades, o Léo acaba ficando perdido e vai parar em Ogija. Vocês não sabem a ilha da Calypso, e quando o Percy derrotou Cronos, ele pediu para os deuses libertarem a Calypso, só que eles simplesmente ignoraram isso e deixaram ali a Calypso ainda presa na sua ilha. Mas Léo Valdez caiu por lá e apesar dos dois não se darem bem no começo, ela ajuda ali o Léo a criar a sua forma de escapar da ilha, mas quando ele tá prestes a sair, eles acabam se beijando e fazendo o Léo prometer que ele voltaria pra buscar ela. É muito engraçado porque depois que o Léo sai de Ogija, ele duvida que ele esteja apaixonado por uma garota que é imortal. E ele duvida também que a Calypso pode estar apaixonada por ele, mas ainda assim, conforme vai passando os livros, ele vai ficando cada vez mais obcecado pela garota. Sendo assim, então, ele jura pelo rio Stygia que ele vai voltar pra buscar ela. E o que fica muito claro é que ele começa a ficar com saudade dela e sentir falta dela quando ele volta pro mundo normal. E inclusive o Jason nota que ele tem a mesma expressão que o Nico quando ficou com o coração partido, e também que toda a energia e aquela felicidade, as gracinhas que o Léo fazia, parecia ter desaparecido. Mas como eu disse, Léo ele não desistiu e ele ficou obcecado em voltar pra garota. Então, em O Sangue do Olimpo, depois de derrotar a Gaia, o Léo ele volta pra Ogija e consegue libertar a Calypso, levando ela de volta pro mundo mortal. Fala sério, não tem nada mais fofo do que isso. Em segundo lugar, a gente tem Will Solace e Nico D'Angelo. Um
casal mais perfeito que existe no mundo de Percy Jackson. Esse casal é tão bom que eles têm um livro só deles chamado O Sol e a Estrela, onde os dois descem juntos até o Tártaro para ajudar um amigo antigo. E nesse livro a gente descobre que a primeira interação entre o Nico e o Will rolou lá em A Maldição de Titã, mas é em Sangue do Olimpo que o Nico acaba sentindo uma atração pelo Will. Isso depois que os dois lutaram juntos lado a lado. Acontece que o Will é capaz de suportar o temperamento difícil do Nico e também mandar um pouco nele. Já o Nico, ele desenvolve uma admiração incrível pelo Will, algo que ele não tinha notado muito antes. Acontece que logo depois de derrotar a Gaia, o Nico vai até o Will e confessa ter uma queda enorme pelo garoto, o que acaba desencadeando no namoro entre os dois. O próprio pai do Will, que é Apollo, afirmou que o namoro dos dois é tão bonito de se ver e tão fofo que lembra ele mesmo o relacionamento que ele teve com um mortal chamado Jacinto. Por favor, sem memezinho aqui nos comentários, hein? Mas em primeiro lugar, tinha que ter, vocês já até sabem quem é, Percy Jackson e Annabeth Chase. Cara, não, esse casal é assim, não é só porque eles são os protagonistas, é o casal mais legal dos livros. Assim, é uma química desde o primeiro momento. Pra você ter noção, o Percy descreveu a Annabeth, quando ele viu ela pela primeira vez, como a garota bonita dos cachos de princesa. E apesar da Afrodite ter falado pro Percy e pra Annabeth que eles teriam uma vida trágica de amor, o relacionamento dos dois é uma coisa muito gostosa de acompanhar. Tudo bem que quando o Luke ainda tava por perto, o Percy ele tinha um certo ciúmes, porque a Annabeth parecia ter algum sentimento e sempre defendia o Luke, apesar de todas as atrocidades que ele fez. Mas por ironia do destino, foi o próprio Luke que fez o Percy perceber os sentimentos que ele tinha pela Annabeth lá no último livro, em O Último Olimpiano. Acontece que durante os primeiros 5 livros, a Annabeth beija o Percy 4 vezes. A primeira vez é na bochecha, durante a corrida de bigas em O Mar de Monstro. A segunda vez é durante a Batalha do Labirinto, onde ela realmente beija ele na boca pra dar sorte pra ele quando ele vai se preparar pra uma luta lá no Monte Santa Helena. E aí, durante o último livro, os dois se beijam na frente do refeitório inteiro, o que faz todo mundo comemorar e jogar os dois na água, onde eles se beijam novamente, só que dessa vez debaixo da água. E aí, a Annabeth diz que aquele foi o melhor beijo subaquático de toda a história. E aí, é a partir daí que eles realmente se tornam um casal. Mas ó, vamos lá. O Percy, se vocês tinham dúvida que isso ia virar um casal, o Percy tinha um crushzinho na Annabeth, um crushzinho. E ele simplesmente segurou o céu pela Annabeth no final de A Maldição de Titã. Ele segurou o céu pela garota. Depois que ele perde as memórias dele lá em Filho de Netuno, a única coisa que ele lembrava era do nome da Annabeth. Quando os dois finalmente se encontram em A Marca de Atena, ele promete que nunca mais vai abandonar ela de novo. E aí, quando ela cai no Tártaro, ele simplesmente pula no Tártaro junto com ela, porque ele falou que ele não vai abandonar ela novamente. E os dois juntos passam e sobrevivem ao Tártaro, que é o pior lugar do mundo para se estar. E isso só fortalece cada vez mais o relacionamento dos dois. Vocês não têm noção do que o Percy faz por essa garota. Inclusive, a Annabeth contou pra Piper que a última coisa que ele fez antes de desaparecer e perder as memórias foi ter dado um beijo de boa noite na Annabeth. E mesmo depois que o Percy perdeu as memórias dele, lá em O Filho de Netuno, ele diz que ele lembrava que toda vez que ele fazia alguma besteira, Annabeth beijava ele. O que ele fala que eles provavelmente se beijaram muitas vezes porque o Percy faz muita besteira. Ou seja, tem casal melhor do que... Não tem casal melhor do que isso. É a maior química. Eu nunca vi uma química tão gostosa nos livros. Sério, se você souber de um livro aí que tem uma química tão boa entre dois personagens, fala aqui embaixo, porque eu com certeza quero ler, porque eu gosto muito de romance nos livros, essas coisas. Exatamente, isso foi algo que me fisgou muito em Percy Jackson. Eu li assim, ó, querendo ver o primeiro beijo desses dois, que nem... Nossa, eu acabei com os livros de Percy Jackson
shippando todos esses casais. Nossa, eu shippava todos, eu era doido por esses casais. Eu comemorei muito quando o Léo e a Calypso ficaram juntos. Eu lembro como se fosse hoje. Mas eu com certeza vou comemorar também se você der um like e se inscrever aqui no canal. Eu não pedi antes porque eu esqueci, fui burro, mas faz isso agora que vocês ajudam bastante, o canal tá crescendo. Aproveita e clica aqui nos comentários. No primeiro comentário fixado vai estar as minhas redes sociais. Me segue por lá que vocês vão estar sempre atualizados com coisas do canal, notícias, séries, e a gente acaba até mesmo conversando um pouquinho lá pela DM. Sendo assim, muito obrigado por terem assistido mais um vídeo. Valeu, falou!